Papo Mineiro, hoje, numa prosa de negócios, com o advogado Gustavo Figueroa, tem mestrado em Direito e também é professor universitário, comentarista da Rede 98, consultor jurídico na estruturação de negócios e é o atual presidente da ACMinas, Associação Comercial de Minas, jovem. Então, nós vamos contar um pouco dessa história também. Seja bem-vindo, Gustavo. Olá, Hernani. Muito obrigado pelo convite. É uma alegria muito grande estar aqui no Papo Mineiro, conversando com você. Eu, particularmente, que gosto de uma boa história e já vi aqui alguns queridos amigos que participaram com você, viu? Pode falar a verdade, hoje você está quase... Hoje você deve ser a 487. Oh, maravilha! O bom é que isso Depois vai você ficar fuça lá registrado para mais, a tem muita gente posteridade. boa. Tem muita gente boa lá, viu? Tem muita gente boa. Não, com certeza. Mas parabéns pelo trabalho, viu, Hernani? Eu acho que, como um Obrigado. bom mineiro, a gente precisa contar a história desse povo, das pessoas de vários setores que contribuem para o crescimento desse nosso estado maravilhoso, né? Não tem dúvida. Então, a palavra vai ser sua, você contar a sua história. Contar minha história, né? É uma coisa interessante, né? É difícil, né? É tão fácil contar a história do outro, né? Contar a nossa história é um pouco diferente, mas eu acho importante. Você sabe, Hernani, que eu falo muito com as pessoas, eu gosto muito de ler biografias sobre a vida das pessoas. E eu falo que todo mundo, no final da história, ela precisa escrever um livro contando a sua vida, a sua história, né? Então, Olha o que eu estou lendo. Olha o que eu estou lendo. Peraí, tá dando para... do Hélio Garcia. Grande Hélio Garcia. Hélio Garcia, meu tio-avô, trabalhou com Hélio Garcia, jornalista. Às vezes você conhece aí o saudoso Jadir Barroso. Então, eu conheço muito sobre a história do Hélio Garcia e gosto de história de pessoas. Eu tenho um grande amigo jornalista também, Paulo Leite. O Paulo, ele é um cara também que brilhante, e eu falo com ele que é preciso escrever a biografia dele, mas todos nós temos uma história, né, Hernani? E eu acho que a gente precisa chegar ao final de um ciclo desse mundo, contando, deixando aí registrado para as pessoas. Mas quem é esse Gustavo, né? O Gustavo, hoje eu tenho aí 35 anos, sou natural de uma cidade lá do sul de Minas, na mesma cidade do querido e saudoso Rei Pelé, Três Corações. Mas tem uma curiosidade interessante. Muito bom. Eu nasci em Três Corações, mas eu fui criado, morei na cidade vizinha, né? Uma grande metrópole, né, que a gente tem lá no sul de Minas, chamada Carmo da Cachoeira, dos seus 12 mil habitantes. Uma cidadezinha pequenininha, ali pertinho de Três Corações, mas nasci em Três Corações, nas mãos do doutor Cardinelli, um grande amigo do meu pai, e onde eu construí toda a minha vida ali até os meus 18 anos, né? Inclusive, estudei até a terceira série do ensino fundamental em Carmo da Cachoeira, na escola estadual Pedro Mestre. Depois eu mudei para Três Corações, só a escola, ia e voltava, né? Pegando o ônibus. Estudei no colégio de aplicação da Universidade da Unicor, né? O colégio universitário. E ao longo dessa minha juventude ali em Carmo da Cachoeira, em Três Corações, eu pude construir ali vários amigos, uma história muito, muito bacana, de muita sinceridade, de amigos que eu tenho convívio na região até hoje, e que com os 18 anos eu mudei para Belo Horizonte. Eu mudei para Belo Horizonte com aquela velha e sonhada, né, história de todo o povo do interior que vem para a capital. Eu até os meus 16 anos, eu tinha como uma das pessoas mais importantes na minha vida, meu avô paterno, Ari Moreira Fernandes, que foi também um advogado, que depois aposentou no Rio de Janeiro, mudou para Carmo da Cachoeira para que meu pai pudesse cuidar mais próximo dele, e eu recebi esse presente, onde eu e meu irmão pudemos conviver com meu avô, que foi a nossa grande inspiração do ponto de vista intelectual, porque ele é natural de Itamandiba, estudou no colégio, no seminário Diamantina, né? Foi ali quase contemporâneo de Dom Serafim Fernandes. Então, meu avô foi a nossa grande referência, a nossa grande inspiração do ponto de vista de conhecimento, de estudo, né?
E quando eu mudei para Belo Horizonte, naquela vontade de formar, né, de fazer uma faculdade, eu não tinha pensado em outra opção que não fosse o direito. Apesar do sonho da minha mãe, como toda mãe do interior, é que o filho fosse médico. Mas acabou que caminhei para a área do direito e fui estudar, né, na Universidade FUMEC, próximo de onde eu morava, junto com meu irmão, né, morava eu e meu irmão. E lá eu tive grandes pessoas importantes na minha vida, né? No primeiro período eu estava um pouco inseguro se continuava lá na Universidade FUMEC, se eu mudava para Milton Campos, se eu fosse para outro lugar. Mas eu tive dois professores que realmente transformaram ali minha experiência, como até hoje influenciaram para a minha formação acadêmica, que foi aquele professor chamado Ricardo Sacco, de Direito Constitucional, o professor Alneir Maia e a Karine Salgado, aonde eles me convenceram que eu poderia ficar ali e fazer uma trajetória acadêmica na Universidade FUMEC, onde a universidade ia me dar oportunidades de conhecimento e principalmente de conhecer pessoas maravilhosas que eu conheci no ambiente da Universidade FUMEC. E até lá eu fiquei 10 anos, né? Na FUMEC eu falo que eu tive um ciclo de 5 anos de graduação, tive 2 anos de mestrado e tive mais 3 anos trabalhando lá como pesquisador, professor e por aí vai. E nesse período, né, da graduação, eu conheci, né, fui aluno de uma querida professora de sociologia, Astréia Soares, que foi quem me colocou para fazer a oportunidade de intercâmbio, né, na Itália, intercâmbio nos Estados Unidos. Fui monitor do desembargador, hoje desembargador Luiz Carlos Balbino Gamboge, que filósofo do direito, foi um cara que me deu várias inspirações, incentivos, e por aí vários outros professores, como no final do curso, o professor Antônio Carlos Diniz Murta, e todos eles que me inspiraram a continuar estudando, né, fazendo curso de Direito. E quando eu estava para formar, meu pai, como todo pai, quer que o filho volta para o interior, sabe? E aí, nessa volta para o interior, Hernani, eu não queria. E aí eu falei com esse meu querido professor Luiz Carlos Gamboge, convidei ele para a minha formatura, ele fez questão de ir na minha casa, falar com meu pai para convencê-lo de eu continuar para eu terminar o meu mestrado. E aí, quando eu entrei no mestrado, eu tive também ali a oportunidade de conhecer um grande professor, hoje amigo, Frederico Gabrich, que foi também muito determinante para as minhas escolhas profissionais, né? E quando eu formei, eu fiz o meu mestrado e graduação e também sendo professor, eu sempre gostei muito da advocacia, sempre tive muita ligação pelos estágios que eu fiz na advocacia empresarial, pelo simples fato de que no direito empresarial, na consultoria, na estruturação de negócios, você está ali estruturando e ajudando um empresário, um empreendedor, e muitas vezes você não precisa, como trabalha na área de consultoria, você não precisa ter uma atuação em processo judicial, que hoje é muito complexo, principalmente das decisões e da insegurança jurídica que a gente tem diante das diversidades das decisões que o Poder Judiciário hoje brasileiro coloca. E outras discussões mais. Então, eu acabei caminhando. O direito empresarial foi o seu mestrado? Foi. O meu mestrado foi na parte de direito público e privado, né? Eu fiz uma aproximação entre direito público e privado com as parcerias público-privadas, né? E recebi o convite por conta desse professor meu, Frederico Gabrich, a indicação para dar aula na FASER, na Faculdade de Vespasiano, que tinha curso de Direito, onde eu pude lá realmente ter uma experiência fantástica como professor, porque eu falava muito isso com os meus alunos. Eu, na faculdade, eu tive grandes anjos da guarda que me orientaram e que eu sou hoje. Isso é bom. Todos esses nomes que eu falei que me guiaram. E eu, como contribuição e gratidão a eles, eu deveria realmente ajudar os meus alunos. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande. Hoje eu estou de licença da faculdade, eu saí da faculdade de Vespasiano, fui para Sete Lagoas dar aula e estou de licença por conta de algumas demandas internas do escritório que cresceram nos últimos anos, mas eu não afasto ainda a docência porque eu acho que é uma atividade muito prazerosa, sabe, Hernani? E aí... Eu fui professor universitário 22 anos.
É uma cachaça gostosa. Não, uma maravilha. E aí, Hernani, em 2018, final de 2018, eu recebo um convite para uma querida amiga, hoje vereadora em Belo Horizonte, Marcela Trópia, que falou: Gustavo, você tem que ir para a associação comercial, você é um cara que atua na área empresarial, você é um cara que gosta de ajudar. A associação comercial não é só um ambiente de reunir empresários para fazer negócio. A associação comercial é um ambiente do associativismo, onde você vai ali para aprender, você ali para contribuir, você vai ali para fazer relacionamento não só de negócio, fazer amigos, né? Então, é um trabalho voluntário onde você contribui com o desenvolvimento das relações empresariais na cidade. E aí ela me convidou, eu fui, no final do ano de 2018, participar da Semina Jovem, né, que é essa entidade centenária, que hoje é uma entidade que eu tenho um amor, um carinho, uma gratidão, principalmente, tão grande, porque de 2019 até hoje, o que a Seminas entregou para mim de amigos, de relacionamento, de conteúdo, de aprendizado, para a vida pessoal. Porque às vezes, Hernani, as pessoas têm o costume de dividir, né? Ah, não, minha vida pessoal e a minha vida profissional. Eu falo muito isso, não existe essa divisão. O Gustavo é um só. O Gustavo, não existe o Gustavo profissionalmente falando e o Gustavo do ponto de vista pessoal, né? Existe o Gustavo, né? E as Seminas contribuiu para a minha vida, não só para a minha formação profissional, dos meus mas para a minha vida. Então, eu tenho um carinho, cara, um amor por aquela instituição que é muito grande. Porque ao longo de final de 2018 até agora, eu participei em 2019, eu participei de um projeto grande lá chamado Prêmio Jovem Destaque. Em 2020, eu recebi o convite para compor a diretoria da Semina Jovem. Fiquei na diretoria de parcerias da Semina Jovem até 2021. 2021 a 2022, até outubro de 2022, eu fui vice-presidente, e de outubro de 22 até o presente data, eu estou lá como presidente do Conselho de Jovens, terminando esse meu ciclo aí nesse ano, né, e continuando dentro da entidade, falar que realmente a minha gratidão, o que eu tenho para aquela casa é uma coisa gigantesca, sabe? E essa é um pouquinho da minha história. Acho que eu falei muito, né, Hernani? Não, tá falando, a história, tá contando. Isso é contar. Mas é isso, assim, a minha história é essa, estou construindo ela assim. Hoje em dia, né, tenho o meu escritório de advocacia, estou lá nas Seminas, e sou um cara, assim, apaixonado por história, apaixonado por pessoas e apaixonado pela vida, sabe? Hoje, já que não existe a divisão profissional e pessoal, como eu disse, mas adoro esporte, né? Jogo meu tênis, pratico minha atividade física e adoro nossa cidade hoje, Belo Horizonte, né? Posso dizer que eu vivi metade da minha vida aqui também, amo essa cidade. Sou alucinado pela cultura, pela gastronomia, por tudo que Belo Horizonte oferece para as pessoas que têm a oportunidade de viver nessa cidade maravilhosa, né, Hernani? Não tem dúvida, a cidade é muito boa mesmo. Você comenta o que na Rede 98? É direito? Lá no 98, eu tô tem 2 anos que eu tô lá no programa 98 Talks, junto com o meu querido amigo Antônio Clares, seu ex-vizinho, né? Que já participou do programa aqui. Na 98, eu tô lá tem 2 anos, participo de forma mais ou menos 2 vezes por semana, de acordo com o que a grade o pessoal monta, 7 horas da noite, no programa 98 Talks, que é um programa de opinião, né? Então você tem lá o âncora do programa, que passa as notícias, e eu e o Claré e outros colegas, a gente comenta, nós somos comentaristas de todas as notícias, é um programa de opinião. A gente dá o nosso pitaco, a gente dá a nossa opinião, diverge bastante das nossas ideias lá, mas é um programa muito legal. Muito bom, então. Ótimo. Então vamos contar um pouco aí do seu trabalho, né? Para a gente entrar então na questão da Semina Jovem. Né? Maravilha. Né? Como é que você faz esse trabalho de consultor, né? Na estruturação de negócios? É mais jurídico, é mais empresarial? Como é que é? Excelente, Hernani. É mais jurídico mesmo. Lá no escritório, né, eu sou sócio do professor na área de Direito Público, Direito Constitucional, o professor Arthur Guerra,
ele toca toda a área de direito público do escritório e eu sou responsável pela área de direito privado. E na área de direito privado, como que funciona? Nós temos lá duas grandes áreas. Nós temos a parte jurídica empresarial estratégica e nós temos a parte jurídica de governança, né, que é o jurídico operacional. O que são essas duas grandes áreas? A área estratégica é quando o cliente nos procura para desenvolver para ele uma operação jurídica, né? Se ele vai estar comprando uma empresa, se ele vai estar criando uma nova empresa, um outro negócio, então a gente faz toda a estruturação jurídica para ele, desde as regras do seu próprio negócio pelo contrato social, antes, né, um MOU, que é um memorando de entendimentos entre as pessoas que estão envolvidas nesse negócio, um acordo de sócios, né? A gente trabalha muito com a parte de estruturação de empresas patrimoniais, né? Pensando nisso que está agora, muita gente fala, né, das holdings familiares. Então, a gente faz essa parte estratégica, que é criar, desenhar, pensar na solução jurídica para dar essa tranquilidade no desenvolvimento do negócio. Seja um negócio na área pública, como as parcerias público-privadas, a gente tem desenvolvido alguns projetos nessa área, como também na área privada. E a parte operacional é mais aquela parte operacional jurídica de análise de contrato para os clientes, né? Que a gente tem os clientes de recorrência mensal, envio de notificações, atualizações de acordos de sócios, né? Nós temos um sistema que a gente criou através de mapeamento e controle de prazos dos contratos, né, de gestão dos contratos para os clientes, porque hoje tem muita empresa, as grandes empresas, Hernani, uma Vale da Vida, por exemplo, uma Gerdau, elas têm um setor jurídico interno que consegue fazer toda a gestão dos seus contratos. As empresas de médio porte hoje no Brasil, pequeno e médio porte, elas não têm um setor jurídico, elas não conseguem fazer essa gestão jurídica dos contratos. E o nosso escritório acaba prestando esse serviço também nessa parte operacional aí para as empresas, sabe? E você gosta desse trabalho? Eu sou alucinado com isso. Eu falo que uma coisa que eu mais gosto de fazer é conversar com os clientes, fazer reunião com o cliente, bolar a ideia, entender do negócio, porque eu brinco que é como se fosse... Eu tenho um grande amigo que é publicitário, Anderson França. O Anderson falou comigo uma vez, e eu estou, inclusive, terminando de ler o livro do Washington Oliveto, né, direto de Washington, livro excelente também, presente do meu querido amigo Paulo Leite. O Anderson falou uma coisa comigo, falou assim: Gustavo, o publicitário, para ele ser bom, ele precisa entender de tudo, mas não precisa ser um grande especialista, ele tem que entender de tudo, viver o mundo, viver a vida com experiências, né? E eu falo muito que esse meu trabalho me dá essa oportunidade, sabe, Hernani, de conhecer pessoas, histórias, né? Quando a gente fala de criar uma empresa patrimonial, né, uma holding familiar, a gente tem que conhecer a história das pessoas, então eu adoro isso. A gente tem, e a diversidade que isso propicia, né? Então a gente tem clientes do agro, clientes que são empresas de importação, são clientes com redes de postos de combustíveis. Então, tudo isso, essa diversidade do setor produtivo faz com que eu aprenda muito, inclusive, com os meus clientes. Então, eu adoro essa área, sou apaixonado por esse trabalho que eu faço. Muito bem. Nós estamos em 2024 e vem aí daqui 6 anos, você conhece aqueles objetivos, né, de desenvolvimento sustentável da ONU. Aham. Em seu trabalho, você tem necessidade, de repente, das empresas estarem dentro disso ou não? Você estimula isso ou não? Como é que é esse fato? Dentro dos indicadores que a ONU apresenta, ali tem 2 muito importantes que a gente sempre orienta os nossos clientes, sabe? Que, primeiro, é referente à governança, né? Então, assim, não existe governança, quando a gente fala, não é governança do ponto de vista de gestão, né? É governança do ponto de vista de transparência, né? De compliance. Então, esse é um ponto muito importante, que principalmente quando tem grandes negócios e eles pensam em um dia estruturar para estar vendendo para um grande grupo, inclusive empresas estrangeiras, nenhuma empresa estrangeira vai vir num país que está em desenvolvimento, que é o caso do Brasil, investir seu dinheiro em uma empresa que não tenha pelo menos uma governança, né? As próprias siglas do ESG, né? Do ESG, né? É governança, sustentabilidade e investimento na parte social. Então, a gente sempre tem orientado
os clientes para ter essa estrutura, principalmente a parte de governança, né? Transparência das regras, implementação de políticas de compliance, agora com a própria Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a gente tem costume muito de orientar os clientes nesse sentido. O que faz o seu negócio? Você pode achar que o seu negócio vale X, mas para ele valer X, para a pessoa que quer comprar ele, você tem que ter muita transparência, muita governança e ter principalmente a aplicação, né, desses indicadores importantes como o ESG, que vem com a forma de transformar as relações empresariais para o futuro, né, Renan? Claro. Então, aí você tem o escritório, trabalha nessa questão do consultor jurídico, e aí você começa a participar da Semina Jovem. Né? Isso. E eu gosto muito disso porque eu também participei da CDL Jovem. Ah, que legal. Então, eu acho que é um trabalho fantástico. Prepara para a sucessão do seu negócio, prepara para você também ser uma liderança classista, né? E quem sabe até uma liderança política. Né? A gente tem que ver essas três coisas. Né? Isso é bem possível. Tem gente que gosta da política, tem gente que gosta do trabalho, né? E assim Exatamente. Vai. Né? Assim vai. Né? E isso é muito bom para as entidades, porque também a entidade se renova, né? Com nossos conhecimentos, porque hoje conhecimento é uma rapidez tremenda, vai virando, todo dia tem uma coisa nova, né? E você também mas é verdade, né? E a gente, então, precisa ter esse novo olhar, essa tendência para, de repente, substituir aquele que está à frente hoje, né? Como é que é o trabalho de vocês? Com certeza. Ô, Hernani, e vou te acrescentar mais um detalhe, né? Assim, várias pessoas me perguntam, né? Ah, Gustavo, como você que está lá, você não pensa, como você disse, né? De ter uma carreira pública, né? Fazer política. E aí eu falo muito com essa minha amiga, né? Vereadora hoje aqui em Belo Horizonte, Marcela Tropp. Eu falo que a política que ela faz na Câmara Municipal é uma política difícil, muito difícil. Ela é uma guerreira, é uma menina que eu acho que é uma das grandes mentes políticas presentes. Eu não falo do futuro, não, porque ela já tem mandato, já faz um trabalho maravilhoso. Mas eu falo com ela, o trabalho que a gente faz das Seminas, na minha opinião, é muito melhor que um trabalho de um mandatário político partidário. Por quê? Porque lá nas Seminas a gente faz política. Mas eu falo que lá a gente faz uma política não é só com P maiúsculo, é com a política toda com letras maiúsculas. Por que eu vejo isso lá nas Seminas? Porque é uma entidade, primeiro, que tem independência pelo seu posicionamento. Ela não recebe dinheiro público, ela não tem que dar satisfação para nenhum órgão de fiscalização pública, ela tem que dar satisfação para os seus associados. Segundo ponto, nós não temos pessoas lá dentro com a vaidade de querer utilizar a entidade em benefício próprio, como em muitas entidades empresariais por aí tem. Isso para mim, Hernani, é a maior conquista que a Seminas tem, mas não é à toa que é uma entidade que tem mais de 123 anos. Fica aí 10 anos, 20 anos, né? Não existe. Fica 10, 20 anos. Não se renova, não tem olhares novos, não tem debate, né? Precisa ter. E mais, Hernani, existem hoje dirigentes de entidades empresariais que usam da entidade para trampolim político, usa para trampolim da sua imagem, usa a entidade para fazer coisas particulares. Isso, para mim, é muito inaceitável. E nas Seminas não tem isso. Então, esse é um segundo ponto muito importante. E dentro do Conselho Jovem, para as pessoas que estão acompanhando entender, a Seminas ela tem 21 conselhos empresariais. Dentre desses 21 conselhos empresariais, nós temos o Conselho de Jovens. O nosso vice-presidente, coordenador dos conselhos empresariais, Marcos Brafman, ele fala uma coisa que é verdade. A matriz motora, né, a grande engrenagem da entidade são os conselhos empresariais. São os conselhos empresariais que fazem a engrenagem da entidade movimentar e ela ser vista. Ela não só ser vista, mas ela realizar atos e ações em prol do desenvolvimento econômico e social da cidade. Então, com o nosso Conselho de Jovens, hoje a Seminas Jovem, ela tem mais ou menos 130 jovens empresários, empreendedores, que estão lá
na busca de 3 grandes objetivos, Hernani. O nosso jovem lá, ele busca visibilidade do negócio dele, ele quer ir para um ambiente, ele quer falar o que ele faz, ele quer falar da empresa dele, ele quer visibilidade, ele quer conhecimento, né, um conhecimento técnico, às vezes, que é tipo um conhecimento que as pós-graduações teóricas não entregam, e ele quer um conhecimento também de inspiração, ele quer ouvir a história de grandes empresários que estão lá dentro das Seminas, que passam isso, né, como o Bellini, como o Modesto Araújo, como inúmeros outros que compartilham a sua história com os nossos jovens. Então, é visibilidade, conhecimento, ele quer relacionamento. Só que ele não quer um relacionamento para ir lá trocar cartão e pronto, e fazer negócio. Ele quer um relacionamento duradouro. Ele quer lá na Semina Jovem conhecer o Gustavo. Para quê? Para o Gustavo se tornar amigo dele e ser amigo ali de várias pessoas, você acaba desenvolvendo e também fazendo negócio. Eu costumo dizer que eu cheguei lá nas Seminas e na Semina Jovem, conhecendo uma pessoa e consegui ser presidente do Conselho de Jovens, fazendo grandes amigos, né? E fazer grandes amigos, consequentemente, você faz grandes negócios, né? Então, volto a dizer, né? Esse aprendizado que a Seminas me deu, essa gratidão que eu tenho pela entidade, é isso. E todos esses objetivos que o jovem busca na Semina Jovem, a gente desenvolve por meio de eventos, que são 2 eventos por mês. No último ano, nós realizamos mais de 30 eventos, né? Realizamos com mais de 500 pessoas presentes, e tivemos aí um crescimento de associado na Semina Jovem de 40%. Então, é um trabalho muito legal. Ontem, inclusive, nós tivemos um evento com a Guilhermina Abreu, uma empreendedora social fantástica do Crio Impossível. E é isso, lá a gente busca, com a Semina Jovem, criar e dar ao jovem empresário essa importância do que é o associativismo e para que ele possa contribuir e, ao mesmo tempo, receber dentro desse ambiente, dentro desse ecossistema, dos empresários jovens da nossa cidade, sabe? Excelente. Você, agora uma pergunta pessoal, né? Já casou? Já fui casado, separei com 30, eu casei com 27, 26, 27, separei com 30, né? E hoje sou solteiro, mas tenho minha querida namorada aqui, tenho ainda o sonho de ter filhos. Então, a vida é maravilhosa, né? E propicia para a gente aí cada coisa no seu tempo, né? Exato, é isso aí. A gente tem que gostar de acompanhar isso, é bom, né? Nosso tempo está terminando. Queria que você deixasse uma mensagem aí para os empreendedores jovens, para os empresários jovens. Oh, que bom. Obrigado, Hernani. Primeiro, eu queria te agradecer pelo convite. Foi muito bom te conhecer pessoalmente lá nas Seminas, né? Então, a nossa casa está... Você é de casa, você sabe disso, e ela está de portas abertas. Eu participo de 3 conselhos. 3 conselhos. Ah, que maravilha. E você sabe o tanto que tudo isso que eu falei aqui é verdade. É claro. Mas uma mensagem, sabe, Hernani, que eu gostaria de deixar para os jovens empresários, empreendedores, né, que estão nos acompanhando, é que o primeiro ponto muito importante para o desenvolvimento do seu negócio é que você tem que acreditar em você, acreditar no seu sonho. Segundo, né, você não vai chegar e conquistar esse sonho sozinho. Então, você precisa estar próximo de pessoas boas, pessoas com valores, com os mesmos valores que você tem. Eu saí de Carmo da Cachoeira, mas os valores, os ensinamentos e o amor que meu pai e minha mãe me deram é o que eu carrego hoje na essência da minha vida. Então, tenham os mesmos valores, sonhem, lutem por esses sonhos, e contem sempre com apoio de pessoas, de mentes brilhantes com que você tem a oportunidade de conviver. Sabe por quê, Hernani? Que às vezes eu vejo muito disso, o jovem, às vezes ele quer ser aquele empresário de sucesso que ele vê na tela do celular e não sabe que ao lado dele tem pessoas de sucesso também, não com tanto dinheiro na conta, mas de sucesso do ponto de vista emocional, do ponto de vista de conquista profissional. Então, assim,
se apoie nessas grandes pessoas que você vê, que você admira, para que você possa crescer junto com elas. E aí eu deixo uma frase que, ao longo, desde a minha juventude, tem sido, para mim, uma grande referência, que é uma frase de Isaac Newton, quando Isaac Newton foi questionado sobre por que ele conseguiu todo o brilhantismo da teoria que ele desenvolveu. E ele disse, né, se vir mais longe, foi porque me apoiei sobre ombros de gigantes. É isso, Hernani, muito obrigado, uma oportunidade maravilhosa de bater esse papo com você. Estamos aí sempre à disposição. Claro, muito obrigado. Nós vamos seguir, nós vamos encontrar mais, porque vamos fazer um projetinho bom juntos, viu? Muito obrigado. Excelente. Viu? E acho que é sempre bom a gente conversar, encontrar e fazer amigos, né? É isso aí, com certeza. A grande lição do meu pai foi essa, né? Que era muito importante fazer amigos. Fazer amigos. Tá, eu falo que é a oportunidade. Até mais. Tchau, tchau. Até logo. Então, vimos aí um pouco do protagonismo jovem, que é muito importante, né? Os jovens que vão construindo a sua liderança e também construindo para um bom ambiente de negócios, né? Seja em Belo Horizonte, seja em Minas Gerais, seja no Brasil. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.